Olá, um abraço forte. Eu sou a jornalista Aparecida Ferreira e falo direto de Brasília. Estou aqui para conversar com o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB. Um abraço, deputado. Um abraço, Cida. Um prazer poder estar novamente podendo compartilhar algum tipo de informação com todos vocês que nos assistem. E nós fizemos uma opção essa semana para iniciarmos algum esclarecimento sobre a reforma da Previdência, que agora sim foi concluída no Senado Federal e que vai ser promulgada provavelmente no início do mês de novembro. E nós já temos algumas solicitações me formuladas até pelo Instagram, que a gente pudesse gravar alguma coisa, principalmente ligada à pessoa com deficiência. Então nós vamos começar com o tema pessoa com deficiência hoje. O senhor ficou satisfeito com o resultado, com o texto final que foi aprovado no Senado? Bom, acho que muitas coisas foram aprimoradas, amenizadas. Lógico que há um impacto na vida das pessoas, mas em relação à pessoa com deficiência, que é o tema de hoje, nós consideramos que nós tivemos uma tranquilidade, porque a proposta inicial modificava em vários aspectos ligados à pessoa com deficiência, inclusive o benefício de prestação continuada. Então, o saldo na área da pessoa com deficiência, eu entendo, ficou positivo e ficamos satisfeitos. Vamos entrar mais detalhadamente? O BPC, por exemplo? Isso, vamos lá. Bom, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, para quem não sabe, é um benefício constitucional que as pessoas com deficiência que têm rendas familiares per capita inferiores a 1/4 do salário mínimo têm direito a receber este benefício. Ou seja, a pessoa com deficiência dessa família tem direito de receber esse benefício, que é o benefício de um salário mínimo. A proposta inicial, eles queriam mexer com isso, constitucionalizar esse corte de pobreza, e isso criou uma rejeição muito grande no Congresso Nacional. Em síntese, para poder não ficar em delongas, o BPC continua como está. Nada foi modificado para o benefício de prestação continuada. E com relação à aposentadoria para as pessoas com deficiência? Isso. É chamada aposentadoria especial. O que é isso? As pessoas com deficiência, elas têm uma regra para aposentar diferente das pessoas que não têm deficiência, justamente por causa das suas limitações. Então, em primeiro lugar, a gente quer esclarecer que também nesse aspecto, por enquanto, ficou como é hoje, né? Podendo ser modificada no futuro por uma lei complementar. Mas é bom esclarecer como é hoje, para não ter dúvida para todos aqueles que são deficientes e que estão também preocupados com essa mudança de regra. Então, o que continua? Tanto para o regime geral, que é o INSS, como todo mundo conhece, como o regime próprio, que é o regime de servidores públicos, as regras são as mesmas. E quais são elas? Para o deficiente leve, e assim é classificado pelo INSS, há necessidade de 33 anos de contribuição se homem e 28 anos se mulher, sem limite de idade. Então, alcançando esse tempo de contribuição, tem direito a requerer aposentadoria. Para deficiência moderada, 29 anos de contribuição se homem é a exigência e 24 anos se mulher é a exigência sem idade, sem limite de idade. E na deficiência grave, 25 anos de contribuição se homem e 20 anos se mulher, sem limite de idade. Esta é a regra atual que permanecerá por enquanto, ou seja, para mudar esses critérios, haverá a necessidade de ter uma outra lei complementar enviada pelo Poder Executivo ao Congresso, e é uma lei complementar, ela tem que ser aprovada num quórum bastante qualificado. Então, estamos, a princípio, assegurados com os mesmos direitos. Em relação à aposentadoria por idade, porque a gente pode aposentar tanto por tempo de contribuição, no caso a pessoa com deficiência, como por idade. Também
nada mudou. Ou seja, a aposentadoria por idade, independente do grau de deficiência, se é leve, moderado ou grave, é 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher. Porém, tem que ter cumprido pelo menos 15 anos de contribuição comprovada. Então, isto aqui também foi um ganho, porque não foi modificado até então aquilo que já tínhamos, certo? E a aposentadoria por incapacidade permanente, deputado? Pois é, que é muito conhecido pelo cidadão como aposentadoria por invalidez. Vocês lembram que eu mesmo gravei aqui que isso era um grande problema, né? Porque queriam considerar a aposentadoria por invalidez só no caso desta invalidez ter acontecido no local de trabalho. Então, isso foi uma grande polêmica e a gente via que era uma grande injustiça. Dos males, o menor. Não ficou do jeito que a gente queria, porém, ele ficou mais ameno. Em primeiro lugar, para quem se torna inválido no local de trabalho, continua tudo igual. 100% de média aritmética de contribuição, né? E a pessoa terá o direito, então, à sua aposentadoria. Agora, quando a invalidez acontece fora do local de trabalho, a regra ficou da seguinte forma: 60% da média aritmética de contribuições e 2 pontos percentuais além dessa média a partir de 20 anos de contribuição. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, ela já tem 22 anos de contribuição e ela primeiro se calcula 60% dessa média aritmética, mas ele já contribuiu 2 anos a mais do que os 20 anos mínimos exigidos. Então, essa média aritmética é acrescida de 2% a mais na sua aposentadoria a cada ano. Então, isso significa que a pessoa vai poder, de fato, ter, às vezes, uma aposentadoria além dos 60% da média. O senhor gostou, deputado? O senhor acha que está legal, que está um bom texto? Pois é, não é o que eu gostaria. Eu gostaria que fosse a mesma regra para todas as situações, porque ninguém escolhe ficar incapaz num lugar ou no outro, né? Então, isso para mim não me traz muita felicidade nesse sentido. Lutamos para que fosse uma regra única, mas foi o que foi conseguido dentro desse processo. Agora nós temos que lembrar que para o servidor do regime próprio, né, o cálculo ainda será definido em lei. Isso que nós falamos cabe só aquele segurado do INSS. Os servidores públicos ainda vai ter que ter uma lei que regulamente. De um modo geral, deputado, está todo mundo com muito medo da reforma que será promulgada. Esse medo é pertinente? Dá medo sim, porque mexe com suas vidas, né? Mas o medo maior é por o processo de transição, que são várias regras, as pessoas terão grande dificuldade, e nós vamos comentar isso num outro momento, né? Voltando à questão da pessoa com deficiência, uma grande angústia das famílias é a pensão por morte, ou seja, os pais ficaram muito preocupados porque eles queriam que a pensão por morte das pessoas com deficiência não seguissem as regras atuais, tendo uma redução muito grande nessa aposentadoria por morte. E como ficou? Ficou da seguinte forma: em primeiro lugar, quero alertar as famílias. Se você tem um filho inválido, é importante que você caracterize essa invalidez junto aos órgãos públicos antes de uma possível morte dos pais. Ou seja, nós já temos que demonstrar ao sistema previdenciário que seu filho tem uma dependência permanente, e isso tem que ser caracterizado, né, antecipadamente. Isso em referência à deficiência mental, à deficiência intelectual ou uma deficiência grave, que aí envolve outros tipos de deficiência. Lembrando, porque sempre tem uma dúvida, que às vezes a população autista e os pais de autistas consideram que eles não foram incluídos nisso. Não é verdade, porque a legislação abrange a pessoa autista como uma pessoa com uma deficiência mental. Então eles estão sim incluídos nessa regra.
E como é que ficou? No caso, então, da deficiência intelectual, mental ou deficiências graves, nós temos 100% de aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor. Então, tanto o caso do regime geral como o regime próprio. E no caso do regime geral, o limite para esta pensão por morte é o teto da Previdência. Então, as pessoas vão ter o direito, né, de deixar essa aposentadoria para o seu filho, no caso de morte, até no teto da aposentadoria da Previdência. Aqueles que ganham menos vão poder transferir 100% daquela aposentadoria que recebe para o seu filho, né? No caso do regime geral. E o que vai acontecer também, né? No caso da pessoa com servidor público, né? O cálculo é da seguinte forma: o servidor público às vezes ganha mais do que o teto. Então, essa pensão com teto já é garantida, e se ele tem um filho com deficiência, além do teto, se ele é aposentado com valor maior, vai se calcular 50% desse restante, mais 10% por dependente. Então, vamos dar um exemplo claro. A pessoa ganha R$7.000, né, de aposentadoria. No caso do servidor público, existe estas situações. Então, o teto é em torno de 5.000 e pouco da Previdência, do regime geral. Esse já está garantido. Dos 5 para 7, falta 2. Vai ser acrescido ainda mais R$1.000, né? Ou seja, ele parte de 6.000, vamos dizer assim, e se ele tiver um filho com deficiência, mais 10. Então, já vai para o 7, né? E com isso, você também amplia a possibilidade de poder ter uma pensão com uma capacidade de renda superior ao que era prevista anteriormente, né? Porque antes queriam se estabelecer apenas como o teto, e no caso do servidor, foi também garantido esse acréscimo em função da aposentadoria que tem. Pois bem, o que está em aberto e que ainda não está muito claro na definição é o acúmulo de duas pensões. Isso ficou para ser ainda definido numa futura lei complementar. E qual que é a opinião do senhor, deputado? Na realidade, nós acreditamos que no caso do servidor público ficou bom, né? Porque o servidor público ele já tem uma aposentadoria, na grande maioria, superior ao teto da Previdência, né? Então, eu acho que até está bem tranquilo, né? Está bem tranquilo. Então, nesse caso aqui, eu não vejo que nós tivemos, assim, grandes perdas, não. O que acontecia antes, por exemplo, que eles dão muitos exemplos nesse sentido. Um juiz, uma promotora, são casados, são 2 salários e 2 aposentadorias robustas, pelos parâmetros que temos hoje. Aí, se eles morriam, antes um dependente ficavam com as 2 pensões integrais, né? Então, isso traz também uma distorção muito grande, principalmente a grande maioria da população que não é servidor, e sim o regime geral da Previdência. A questão do acúmulo que vai ser definida depois, o senhor acha que tem pertinência acumular 2 pensões? Eu acredito que no regime geral do INSS, às vezes é necessário o acúmulo, sim, porque são pessoas que já têm uma aposentadoria mais rebaixada. No caso do servidor público, a gente tem que definir limites, porque eu acho que aí já exorbita muito uma lógica de equidade, ou seja, as pessoas estão sendo tratadas de 2 formas diferentes, sendo que a proposta da reforma da Previdência era tentar trazer um equilíbrio dos dois regimes. Presença do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB, aqui nos nossos estúdios, falando sobre a reforma da Previdência para as pessoas com deficiência.
Deputado, obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Cida, um abração a todos vocês. Eu espero que possa esse vídeo contribuir com as famílias das pessoas com deficiência, e as instituições que trabalham com as famílias poderiam utilizar também esse material para esclarecimento. Caso tenha alguma dúvida, e manda para nós algum e-mail para o meu gabinete, né, que nós podemos também esclarecer respondendo a questões mais específicas sobre aposentadoria e pensões no caso da pessoa com deficiência. Um abraço para vocês, bom fim de semana e boa semana para todos. A presença do deputado Eduardo Barbosa, direto de Brasília, Aparecida Ferreira.